Tudo jóia, pessoal? Vamos lá, mais uma mega revisão. Mega não, né? Uma curta e rapidíssima revisão para o concurso INSS. Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues. Vamos falar de mais um tópico do edital, serviços públicos. Então vamos lá, rapidamente, serviços públicos, a gente começa com a conceituação. Serviço público. Sentido amplo do serviço público. Abrange todas as atividades do Estado, o que inclui a prestação de tutela jurisdicional, a produção de normas jurídicas, o gerenciamento de coisa pública. Ou seja, esse sentido amplo, ele vai incluir o quê? O Poder Judiciário, o Legislativo, né, que produz normas jurídicas, e o Poder Executivo, tá, que realiza, né, gerencia a coisa pública. Esse conceito muito amplo não é o conceito admitido atualmente, mas é bom saber, né, para saber como é que é concurso, né? Eles vão pegar o que está no livro, não necessariamente o que a gente usa. Ninguém mais adota esse conceito não, mas está nos livros, é mencionado. Então, se perguntar qual é o conceito, o sentido amplo de serviço público, tá? É aquela prestação que abrange todas as atividades do Estado. Agora, o sentido restrito. O sentido restrito vai excluir a atividade legislativa e jurisdicional, bem como considera uma atividade distinta do poder de polícia. Então a gente tira o poder de polícia, tira produção de normas e atividade contenciosa do judiciário, e daí a gente vai encaminhar então para o sentido restrito de serviço público. E vamos lá para a conceituação então, pegando esse sentido restrito? O que é serviço público nesse sentido restrito? Toda atividade material que ele atribui ao Estado para que exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob regime jurídico total ou parcialmente público, definição essa que eu tirei do livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Beleza? Grava bem esse conceito. Vamos explorar esse conceito, né, nessa revisão aqui ultra rápida? Vamos lá! Tá? Pegando essa ideia, voltei aqui no conceito, né? Uma atividade, então a gente vai partir da ideia de prestar algo em favor da coletividade. Tá? Ao prestar algo em favor da coletividade, a gente parte para a classificação dos serviços públicos, para entender bem esse conceito. Então vamos lá na classificação, essa prestação em favor da coletividade, né? Uma utilidade, uma comodidade. O serviço próprio ou impróprio. O serviço próprio é o verdadeiro serviço público. Então, por exemplo, o serviço de transporte, ele é um serviço público. O serviço da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é um serviço público. Esses são serviços tipicamente do Estado. Serviços que podem ser prestados pelo Estado ou podem ser delegados, então não é necessariamente tipicamente do Estado, tá ok? E o que a gente vai chamar de serviço impróprio? É um serviço que não é público, ou seja, é uma utilidade, uma comodidade, mas que ela não é fornecida necessariamente por agentes públicos ou seus delegados. Mas ele é tão regulamentado que nos faz confundir. Exemplo, o serviço bancário. O serviço bancário é totalmente particular, totalmente privado. Mas ele é tão regulamentado que existe uma autarquia, o Banco Central do Brasil, só para fiscalizar os bancos. Esse é o serviço público impróprio. E o que é um serviço delegável e indelegável? O serviço delegável é aquele que a Constituição ou a lei permite que o Estado entregue a um particular. O Estado, por exemplo, transporte público, ele pode prestar diretamente ou indiretamente. Quando aparece essa expressão prestar direta ou indiretamente, significa que o serviço é delegável. O Estado, o município, pode criar uma empresa de ônibus pública mesmo, uma empresa pública, para fornecer ônibus, ou fazer uma licitação e conceder esse serviço ao particular. O indelegável é quando a Constituição ou a norma jurídica diz que deve ser prestado diretamente pelo Estado. Então, por exemplo, os serviços prestados pelo INSS não podem ser delegados. Esse tipo de serviço só o Estado faz. O que as autarquias fazem são indelegáveis. Ut singuli, ut universi. Ut singuli é o seguinte, o serviço ut singuli, singular, é uma utilidade ou comodidade prestada para a coletividade, mas usufruída individualmente. E nesse serviço de singular, sabe o que acontece? A gente pode cobrar tarifa.
Então, energia elétrica, né? Aqui o estúdio é todo iluminado, não é? A energia elétrica é de interesse público, certo? Então, o fornecimento de energia elétrica é de interesse público, ele é fornecido à coletividade. Mas nesta sala nós estamos usufruindo individualmente, só o pessoal aqui do estúdio que está usufruindo da energia elétrica. Como tem essa fruição individual, o que é que faz a concessionária? Pode saber o quanto a gente está consumindo e cobrar tarifa. Esse é o serviço uti singuli. O serviço uti universi é uma utilidade ou comodidade oferecida a todos, mas que eu não consigo identificar a fruição individual. Exemplo, a iluminação pública. Quanto que você usa todas as noites da iluminação pública? Não sei, não tem como medir isso. Então, a distribuição de energia elétrica para residências e empresas, serviço uti singuli, fruição individual. Iluminação pública, uti universi, não tem como individualizar o uso. Se não tem como individualizar o uso, não tem como cobrar tarifa. Continuando aqui o estudo de conceito e classificação. Delegação de serviço público. Quando a Constituição ou a lei permite que o serviço seja prestado indiretamente, significa que ele pode ser delegado a alguém. Delegado a um particular ou à própria administração indireta. Como é que isso funciona? O poder público, que é o poder concedente, pode delegar a um particular pela Lei 8.987 de 95, a Lei das Concessões Públicas. Ou pode criar uma entidade da administração indireta pela descentralização para prestar aquele serviço. Então, muito interessante para o concurso público, deixa eu assinalar aqui para vocês, uma boa leitura desta Lei 8.987. Tá? Então, delegação. Podemos delegar a particulares através de licitação, utilizando a Lei das Concessões Públicas, a 8.987. Ou a administração pública pode criar uma entidade da administração indireta para fornecer aquele serviço público. Daí não vai utilizar a Lei da Concessão Pública, vai fazer o quê? Vai outorgar, transferindo a titularidade para aquela entidade da administração indireta. Atenção, ressalva aqui importante para concurso. Se utilizarmos a Lei das Concessões Públicas, a delegação do serviço público a um particular, pelo uso da Lei das Concessões Públicas, não transfere a titularidade do serviço público, transfere somente o exercício do serviço público. A titularidade continua sendo do poder público, do poder concedente. Agora, quando a administração direta cria uma entidade da administração indireta para prestar serviço público, essa entidade é criada por lei. Então aí nós vamos ter uma outorga legal, e essa outorga legal transfere a titularidade para aquela entidade da administração indireta, como por exemplo uma autarquia, beleza? Seguindo aqui então, pessoal. Vamos pegar lá a Lei de Concessão Pública, conceitos rápidos e importantes aqui. O que é uma concessão de serviço público? É a delegação da prestação do serviço público feito pelo poder concedente. Quem é o poder concedente? A administração direta. O que é importante saber? Mediante licitação na modalidade concorrência à pessoa jurídica. Então, olha só, na concessão, não tem concessão para pessoa física, concessão é para pessoa jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas, consórcio de empresas. Concessão tem que ser por licitação na modalidade concorrência. Nem tem um tipo de concessão, que é a concessão precedida de execução de obra. Você licita para que a empresa construa algo e depois de construir algo, preste aquele serviço, como por exemplo, duplicar uma rodovia, faz a duplicação da rodovia e depois pode cobrar o pedágio. Tá? Então é a mesma ideia, dá uma lida nisso daqui, se precisar pausa o seu computador. Então olha só, vamos diferenciar agora a concessão de permissão. Percebeu que concessão é mediante licitação na modalidade de concorrência a pessoa jurídica. Olha a permissão. Permissão de serviço público é uma delegação a título precário, mediante licitação. Tá vendo que a lei não diz que não obriga a ser concorrência? Só está dizendo que é licitação, tá? De uma prestação de serviço público feito pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho. Exemplo: ônibus, transporte coletivo de ônibus, é feito por concessão pública, não é? Transporte coletivo de ônibus, concessão pública, né? A gente vai conceder para uma empresa. Táxi, taxista é permissionário. Você pode conceder para uma pessoa física, tá ok? Então olha só, empresa de ônibus concessionária, taxista
permissionário, beleza? O edital que a gente está trabalhando ainda menciona as autorizações. Na lei das concessões públicas não tem menção às autorizações. O que são as autorizações? É um ato unilateral e discricionário pelo qual a administração pública faculta ao particular o desempenho de atividade material ou prática de ato que necessite consentimento. Exemplo, vender comida na rua. Aqui em São Paulo virou moda os food trucks. Eu particularmente acho muito legal os food trucks, tá ok? Para vender comida na rua eu preciso de uma autorização. Olha que diferença. É que a concessão e permissão pública efetivamente está delegando o exercício de um serviço público. A autorização não. A autorização apenas permite uma atividade material, mas que não é uma atividade pública. Vender comida é uma atividade privada, mas a autorização permite que se faça isso num ambiente público. Beleza? Seguindo aqui então. Princípios. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Olha aqui para mim, princípios. Lá na lei das concessões públicas, tem um pedaço da lei que vai falar assim, né? O serviço adequado, o que caracteriza um serviço público adequado. Esse serviço público adequado, na verdade, são os princípios aplicáveis aos serviços públicos. Vamos falar deles então rapidamente? Continuidade. Seguinte, serviço público não pode parar. Porque se o serviço foi considerado como público, é porque esse serviço é essencial. Serviços essenciais não podem parar, todo serviço público é essencial. Então, por que greve de ônibus não pode ser 100%? Porque é um serviço essencial, tá joia? Princípio da continuidade. Serviço público não pode parar, não pode ser interrompido. Tem exceção? A lei diz que, em caso de força maior, motivo de força maior, uma tempestade de grandes proporções derrubou o poste, daí interrompeu a energia elétrica. Beleza, motivo de força maior é uma exceção à continuidade, não rompe o princípio. Inadimplência. A lei é muito clara. Se você usufrui um serviço do qual é cobrado tarifa e está inadimplente, a inadimplência permite a interrupção do serviço, né? Quem esqueceu já de pagar a conta de luz, de energia elétrica, sabe muito bem disso. Continuando aqui. Regularidade. O serviço tem que ser prestado, lembra, continuidade, ele não pode ser interrompido. A regularidade, ele tem que ser prestado numa periodicidade adequada. Não adianta nada ter uma concessão de transporte coletivo, ônibus, se o ônibus passa a cada 2 horas, né, meu? Não adianta nada, tá joia? Então, tipo assim, aqui em São Paulo, no metrô, né, não adianta nada ter o serviço de metrô se na hora de pico não tiver vagão, trem a todo momento. A regularidade é a adequação da prestação desse serviço, tá, ok? Ele complementa a continuidade. O que mais que nós temos aqui? A generalidade é uma adaptação do princípio da impessoalidade. O serviço público tem que ser oferecido a todos sem distinções. É óbvio que tem exceção o princípio da igualdade material. Então, olha só, a gente vai oferecer o serviço público a todos, sem criar distinções. Mas peraí, a gente não reserva lá no metrô, lá no ônibus, um espaço para idoso, para pessoas com dificuldade de locomoção, não tem um espaço reservado? Aquilo é uma diferenciação. Então, a generalidade é oferecer o serviço para todos sem discriminação, onde tem a exceção, nessas ações positivas, afirmativas, em benefício do princípio da igualdade material, que você tem que estudar lá no direito constitucional. O que mais que a gente tem aqui? O princípio da eficiência. Serviço público, esse é um princípio genérico, né, lá da administração pública. Prestar o serviço da melhor forma possível, ao menor custo, ao menor tempo possível. Da eficiência, a gente extrai esse outro princípio aqui. Atualidade. Prestar o serviço público com as técnicas mais atuais, as melhores técnicas possíveis. No entanto, a modicidade de tarifas. A modicidade de tarifas, eu coloquei modicidade e cortesia na mesma linha só por uma questão de espaço, tá? A modicidade de tarifas. Eu vou cobrar a tarifa, modicidade, módico, pequeno, né? A menor tarifa possível. Então, no jogo entre eficiência e atualidade, o melhor serviço possível, ao menor custo, esse menor custo tem que refletir no usuário do sistema.
modicidade de tarifas é um dos princípios, a menor tarifa possível. E a cortesia que apareceu na mesma linha só por uma questão de espaço, tá ok? A cortesia ela significa urbanidade, é o dever de urbanidade, o dever de bom atendimento. Não, agora você deve estar pensando, tem um princípio que diz que o serviço público tem que ter bom atendimento? Tem, tá na lei inclusive, tá joia? E para finalizar, o princípio da segurança e mutabilidade. É o seguinte, segurança jurídica é um princípio genérico e a mutabilidade significa o seguinte, as concessionárias de serviço público têm que se adaptar a novos regramentos. Geralmente os contratos de concessão são muito longos, né? Anos, 10 anos, não é? Há uma mudança no regime jurídico, a concessionária imediatamente tem que se adaptar. É a mutabilidade. Perfeito, gente? Olha, eu fiz um tremendo resumão. O que é que eu aconselho que você faça? Leia a Lei 8987 com atenção, que muita questão pode ser extraída de lá. Beleza? Grande abraço, até a próxima revisão. Tchau, tchau.